no livro de Gálatas, capítulo 4, versos 1. Está escrito assim, Gálatas, capítulo 4, versos 1. Podemos? Diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor sobre tudo. Primeiro, deixa eu resumir o que eu preguei já alguns cultos passados. A Bíblia Sagrada fala que todos nós somos herdeiros. A partir do momento em que você entrega a vida para Deus, você nasce de novo pelo batismo nas águas, você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você é herdeiro. Mas herdeiro do quê? A Bíblia diz que ele se fez maldito, Jesus, para você ser uma bênção. A Bíblia diz que ele se fez miserável para você prosperar. Ele se fez enfermo para você ter saúde. E todos nós que entregamos a vida para Jesus, nos tornamos herdeiros de tudo o que Jesus conquistou na cruz. Só que o apóstolo Paulo está dando-nos um sinal de alerta. Ele está dizendo: se você for menino na fé, se você for criança na sua fé, não haverá diferença entre você que é herdeiro e aquele que é escravo, aquele que é servo. O filho não vai deixar de ser filho, o herdeiro não vai deixar de ser herdeiro, só que você não vai herdar, não vai tomar posse da bênção, até que você cresça na sua fé. Estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de os últimos dias: escândalos, más notícias, esfriamento na fé, pessoas que desanimam, pessoas que às vezes ouvem aquilo que não deveria, crê na coisa errada. Bem, então estamos vivendo esses dias. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos permanecer. Aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Nós, na qualidade de herdeiro, não podemos ser meninos na nossa fé. A nossa fé precisa ser madura, uma fé robusta, um tipo de fé: venha o que vier, veja o que ver, ouça o que ouvir, você não vai sair da presença de Deus. É esse tipo de fé que vai te levar até o final, até o céu, até a salvação. Segunda-feira eu falei, 3 cultos atrás, a respeito do cristão que é maduro. Está em 1 aos Coríntios 2,15. Você está em Gálatas, volte um pouquinho. Então, primeiro passo: se você é herdeiro, não seja menino na fé, para que você venha herdar, tomar posse de todas as bênçãos de Deus. Segundo passo: se você é criança na fé, você é carnal. Se você é maduro na sua fé, você vai ser espiritual. E eu vou ler para você. Está no capítulo 2, versos 15. Diz assim, 1 aos Coríntios 2,15. Diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeiro, quem é maduro na fé, ele vai ser espiritual. Quem é maduro na fé, ele é espiritual e ele terá a mente de Cristo. Seja maduro na fé e você vai ter a mente de Cristo. Seja maduro na fé, você vai ser espiritual. Seja maduro na fé, você não vai se deixar levar por aquilo que ouve, por aquilo que vê, por aquilo que sente. Mas você vai viver a cada dia o que Deus tem para você. Capítulo 3, versos 1 fala do oposto, do que é carnal. Capítulo 3, versos 1 diz assim, 1 aos Coríntios 3:1, versículo da frente. Diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como quem? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Agora Paulo diz que quem é menino em Cristo, ou quem é criança na fé, ele é carnal. Então preste atenção aqui, por favor, que isso aqui é importante. Quem é espiritual, ele é maduro na fé e tem a mente de Cristo. Quem é carnal, ele é criança na fé e tem uma mente carnal, uma mente mundana. Entenda que ser carnal não é ser adúltero, mentiroso, roubador e etc. Não. Tudo isso é fruto da carne, fruto da carnalidade. Ser carnal é ser alguém natural, é ser alguém que é guiado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente. Todas as pessoas que são guiadas por sentimentos são carnais.
Quando você é carnal, você, por exemplo, eu dei no culto anterior o caso dos 12 espias. Deus, através de Moisés, mandou 12 espias à terra prometida. Chegando lá, depois de 40 dias, eles voltaram com o mesmo relato. 10 disseram: a terra é boa, o fruto é bom, mas aquilo não é para a gente. 2 voltaram com um discurso um pouquinho diferente: a terra é boa, realmente tem gigante, mas o Deus que nos prometeu, Ele vai nos dar. Foram espirituais, viram as mesmas coisas, mas ao invés de confessar o que viam, eles confessavam do que criam, do que acreditavam. E por essa razão Deus disse: olha, porque eles não duvidaram, a terra que eles colocaram os pés, Calebe e Josué, é deles. Então o primeiro passo: você é herdeiro de Deus, mas você não pode ser moleque na fé. Você não pode ser menino na fé, a sua fé tem que ser madura. Segundo passo: você, como herdeiro de Deus, como filho de Deus, você precisa ser espiritual e não carnal. Qual é a diferença entre os dois? O espiritual, ele vê as mesmas coisas que o carnal, mas ele não fala do que vê, mas do que crê. Você pode estar vendo um problema, mas você crê na solução. Você pode estar diante de uma aflição, mas você se vê vencendo aquela aflição. O carnal não. Daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que sente, é o que ele fala. Seja espiritual. Terceiro passo que nós aprendemos está em Filipenses 3,15. Filipenses, capítulo 3, versos 15. Você que está em casa pelo Facebook ou pela televisão agora, o canal das igrejas, você pode ir anotando, depois conferir na sua casa. Quem está aqui na igreja, eu estou resumindo uma mensagem que durou uma semana inteira, 7 dias de mensagens, e eu estou resumindo para concluir o entendimento. A mensagem da semana é: seja maduro na sua fé. Se você for maduro na sua fé, você não vai ser levado por qualquer onda, você não vai ser levado por qualquer doutrina, você não vai ser levado por qualquer comentário. Você, por mais que se chateie com alguém ou com alguma coisa, aquilo não te faz cair, porque você sabe em quem tem crido, você sabe que Deus é poderoso. Quando você é maduro na fé, você não olha para a direita nem para a esquerda, você olha para Jesus, porque Ele é o teu alvo. Quando você é maduro na fé, você não é influenciado, você se torna um influenciador, porque você é luz do mundo e sal dessa terra. Deus te criou para ser dele, e como herdeiro de Deus, como alguém que tem direito às bênçãos de Deus, você precisa ser maduro na sua fé. Paulo dizia: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, mas uma coisa bonita ele disse: até que um dia eu acabei com as coisas de menino. Tem gente que está há 10, 20 anos na igreja e até hoje não parou com as coisas de menino, continua com as mesmas práticas de menino na fé. É aquela pessoa que ainda é medrosa, que ainda é medroso, que ainda duvida, que ainda murmura. Cá entre nós, não aponta o dedo, pelo amor de Deus. Mas tem crente murmurador? Não tem, gente. É criança na fé. Tem cristão que vive murmurando e mal percebe que ao murmurar, você está demonstrando que o quanto você está sendo pequeno na sua fé. Amigos, nós temos que crescer. A palavra de hoje é para você crescer, é para você ser maduro na fé. Não murmure, não fique agora reclamando daquilo que você tem ou deixou de ter. Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida, Ele cuida de você, Ele supre a tua necessidade. Então, o maduro na fé, até o jeito de pensar é diferente. Olha o que disse Paulo em Filipenses 3,15. Na minha Bíblia diz assim, na sua Bíblia também. Diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sintais alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Na Bíblia, na versão internacional, que é a mesma Bíblia, só muda a linguagem, a maneira de entender, ele explicou o que é um cristão perfeito. Na visão de Paulo, um cristão perfeito é um cristão maduro. Um cristão perfeito é um cristão maduro na sua fé. E na versão internacional, coloca para mim na tela para o povo ler comigo, Filipenses 3,15, o mesmo versículo, está aqui na tela, ó. Todos nós que, vamos ler juntos aí? Que alcançamos... Parabéns, para aqui um pouquinho. Aqui na Bíblia corrigida, que é a Bíblia que eu uso, que a maioria de vocês usam, Paulo diz que aqueles que alcançaram a perfeição.
Na Bíblia Internacional está dizendo que é aquele que alcança a maturidade. Isso significa que ser perfeito para o apóstolo Paulo é ser maduro na fé. Se você não é maduro na fé, ao contrário, você é imaturo, é criança na fé, você ainda é imperfeito quanto à sua fé. A sua fé ainda não está completa, a sua fé ainda não é plena. Logo, você vai deixar de conquistar muitas bênçãos que Deus tem para você. O segredo para nós é, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Como é que a pessoa madura vê, pessoal? Filipenses 3,13, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão à minha frente. Como é que o cristão maduro vê? Eu posso cair, mas eu não vou ficar caído. Essa é a visão do crente maduro. Eu posso me decepcionar, mas a minha vida não para ali. Eu posso tropeçar, confiei em alguém e deu tudo errado, mas eu não vou ficar prostrado. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram e avançando para as que estão à minha frente. Aí no 15 ele fala: o que é maduro na fé deve pensar dessa maneira. Então qual é a maneira que você, como cristão maduro, deve pensar? Posso cair, mas não vou ficar caído. Algo pode dar errado, mas eu vou lutar até vencer. Uma porta pode se fechar, mas eu vou bater até a porta se abrir. Essa é a postura do cristão maduro na fé. Já vimos 3 coisas. Qual é a primeira? Você é herdeiro de Deus, mas não pode ser menino na fé, porque senão Deus não vai lhe dar aquilo que é seu direito. Você é herdeiro. Segundo passo, o maduro na fé, ele é espiritual e tem a mente de Cristo. Terceiro passo, o maduro na fé, ele pensa desta maneira que Paulo está dizendo: se cair, não vou ficar caído. Se der errado, vou sacudir a poeira e vou voltar para a vida. Essa é a postura de quem é maduro na fé que tem. Quarto passo, Judas capítulo 1, versos 3. Foi aonde eu parei no último culto e em seguida eu tenho matéria nova. Judas capítulo 1, versos 3. Esse Judas foi irmão de Jesus. Jesus, Maria e José, depois que Jesus nasceu, eles se casaram, coabitaram, e a Bíblia diz que tiveram filhos e filhas. Pastor, só está falando mal da Maria? De jeito nenhum. Ela continua sendo bendita entre as mulheres. Depois que Jesus nasceu, ela se casa com José, tem filhos e filhas. E um dos filhos de Maria com José se torna discípulo de Jesus, e um deles disse assim, Judas capítulo 1, versos 3, para quem tem dificuldade, é lá no finalzinho da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse capítulo 1, você volta uma página só e já acha Judas. É grudado, é vizinho. Podemos ler? Está escrito assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos que, lê comigo a igreja, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu lhe pergunto, qual é a fé que lhe foi dada? Judas disse 3 coisas. Ele disse, eu senti a necessidade. Então o que ele falou era uma coisa necessária. Ele disse, eu escrevi, não servia só para o povo da época, mas é para os cristãos no dia de hoje, e daqui a 50 anos vai servir para os cristãos daqui a 50 anos. E ele terminou dizendo, eu ainda vos exortei. O que é exortar? É chamar a atenção, de tão importante que é isso. E o que é que ele disse de tão importante? Ele disse, batalhe pela fé que uma vez lhe foi dada. Lute pela fé que você recebeu de Jesus. Preste atenção, cada um recebe uma medida de fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Eu vou lhe dar alguns exemplos para tentar facilitar. Suponhamos que você esteja doente, seja qual for a doença, e você colocou na sua cabeça, na sua fé, que amanhã, segunda-feira, você vai passar por uma consulta com o doutor, qual o nome do médico? Fernando, pronto.
Você vai passar amanhã na consulta com o doutor Fernando, e o doutor Fernando vai acertar em cheio qual é o seu problema, vai te dar o remédio certo, ou vai fazer a cirurgia, e o teu sofrimento vai acabar. Isso é um tipo de fé. Está errado? Não, é um tipo de fé. Cada um tem uma medida de fé. Mas talvez uma outra pessoa com o mesmo problema, ele ora a Deus, na fé desta segunda pessoa, ele dirá: Deus, amanhã eu vou me consultar com o doutor Fernando, e ele não vai achar nada em mim, porque até amanhã eu já vou estar totalmente curado. Há alguma coisa de errado? Nada. Só é um tipo de fé diferente. Quem acredita que o médico vai fazer a cirurgia e vai dar tudo bem, é fé. Quem acredita que Deus vai curar e o médico nem vai precisar colocar a mão, também é fé. Só que cada um tem uma fé diferente. Não importa se a tua fé é aquele que o médico vai fazer a cirurgia, ou se a tua fé é aquela cujo médico nem vai tocar em você, porque você vai ficar curado. Em ambos os casos, Judas disse: batalhe pela fé que uma vez lhe foi dada. Segundo caso, para ficar claro isso para você, tem gente que todo mês tem fé, trabalha com vendas, ganha comissão, e todos os meses a pessoa ela tem a fé, ela acredita todos os meses que Deus vai dar recurso, Deus vai dar condições para ela pagar o aluguel. Tem gente que tem fé que todo mês Deus vai dar condições para pagar a passagem de ônibus para vir à igreja. Não está errado, é um tipo de fé. Mas tem outros que a fé já é: Deus, eu não vou mais pagar aluguel, só vai me dar minha casa própria. O outro, a fé já é: Deus, o Senhor não vai me dar dinheiro para pagar a passagem, eu vou ter o meu próprio carro, eu vou ter o meu transporte. É um tipo de fé. O que eu quero que você entenda é que tanto para aquele que tem fé para pagar aluguel, como aquele que tem fé para ter a casa própria, o que muda é só o tipo de fé. Mas para todos eles, Judas disse: batalhe pela fé que uma vez vos foi dada. Eu não sei se a tua fé é de cura, é de prosperidade, é de salvação, mas a fé que você recebeu de Deus, lute por ela, batalhe por ela, guerreie por ela, para que ela possa se cumprir na sua vida. Aqui eu termino o resumo. O que nós aprendemos até aqui? Primeiro, você é herdeiro de Deus, não seja menino na fé, senão apesar de ter direito, você não vai receber. Segundo, seja espiritual e não carnal. O que é carnal é menino na fé, é inconstante. O que é espiritual tem a mente de Cristo e é maduro. Terceiro, pense como a Bíblia Sagrada diz. Como é que eu devo pensar? Se cair, não vou ficar prostrado. Se der errado, eu vou tentar e vou de novo. Se a porta se fechar, eu vou bater e outra maior vai se abrir. Se eu ainda não conseguir, é porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Esse é o pensamento de quem é maduro. E por último, quarto passo, você vai combater, você vai lutar pela fé que lhe foi dada. Se a tua fé é que você vai ser feliz no casamento, você luta por isso. Se a tua fé é que toda a sua família será salva, você luta por isso. Se a tua fé é que Deus vai trazer de volta alguém que foi embora da sua vida, Deus vai fazer isso. Se a tua fé é que Deus vai te honrar e você vai ser exaltado onde você trabalha, é isso que Deus vai fazer. O segredo é: não existe fé certa ou fé errada nesse caso. Se a tua fé é pequena ou se a tua fé é grande, para todos eles a Bíblia diz: lute pela fé que uma vez vos foi dada. Então lute, porque se você lutar, Deus vai te dar graça e vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? Levante uma das mãos e diga: obrigado, Jesus. Tudo isso eu já preguei. Matéria nova. Mateus 6,33, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O quinto passo para o cristão maduro na fé. Mateus, capítulo 6, versos 33. Se eu parasse aqui, tudo que já foi falado já é bênção para você. Mas eu ainda tenho um quinto passo, e talvez o mais importante de todos eles. Livro de Mateus, capítulo 6, versos 33. O pessoal que está em casa, pela TV ou pela internet, como eu não estou vendo vocês, espero que vocês também estejam entendendo, tá bom? Estou pregando aqui na igreja, mas tem gente me acompanhando ao vivo agora. Que Deus abençoe vocês. Mateus 6, 33 diz assim: mas buscai em
Vamos lá, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A maioria das pessoas estão comendo pão que o diabo amassou porque não buscam, não sabem buscar Deus em primeiro lugar. Não sabem colocar Deus em primazia, em primeira ordem na sua vida. As demais coisas não estão sendo acrescentadas. O que são as demais coisas, pastor? Aquilo que você ainda não pediu, aquilo que você ainda não pensou, aquilo que você ainda não desejou. No Novo Testamento, Paulo disse à igreja de Coríntios: as coisas que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu, que não chegou, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem para você é o que Jesus disse aqui, como as demais coisas. Quando Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, vamos lá, anunciar-te-ei coisas grandes, que mais? E firmes, e coisas que você não sabe. Isso e as demais coisas. Tem coisas que Deus gostaria de nos dar, coisas que nós ainda não sabemos, coisa que nós ainda não enxergamos, coisa que nós ainda não somos capazes de imaginar, mas Deus está pronto para nos dar. Quando você lê Efésios capítulo 3, versos 20, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, segundo o poder que está dentro de nós. O que eu quero lhe falar com a quinta lição, com a última lição desse estudo, é que você precisa buscar Deus em primeiro lugar. As demais coisas é além do que você tem pedido, é aquilo que você não sabe hoje, mas você vai precisar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. E Deus que nos vê, Ele vê o nosso futuro, Ele sabe o que você vai precisar, e Ele prepara você. Eu já contei um pedacinho do meu testemunho. Até os 13 anos de idade eu fui gago. Nos próximos dias eu vou fazer 43. Mas até os 13 anos eu fui gago. E se alguém tem gago na família ou é gago, você sabe que o gago não suporta pressão, ele trava. O gago não se dá, ele não consegue lidar bem com o público, porque se ele olha alguém, o encara, alguém, pronto, ele trava, não sai palavra. Ele fica vermelho, trava a língua, não sai. Quantas vezes para poder conseguir falar com alguém eu cantava? Como assim, pastor? Eu não sei se tem outro gago aqui na igreja, mas quando eu fui gago, quando eu tinha que falar com alguém algum assunto, eu cantava antes. Exemplo, eu tenho que falar com o ministro. Eu tenho que falar com o ministro. Eu inventava uma melodia na hora, porque se eu fosse falar, eu travava. Mas aí naqueles dias, 2 anos depois, Deus me levou a um trabalho como representante comercial, e eu tinha que vender. Eu tinha uma lista de produtos, com mais de 1000 produtos, com mais de 1000 itens, para oferecer para mercado, farmácia, padarias, açougues, entre outros. E eu então comecei a treinar. Jesus, como é que eu vou falar sendo gago? E eu comecei a apresentar isso a Deus. E eu comecei a apresentar a Deus. Pouco tempo depois, eu comecei a vender. Eu comecei a vencer a mim mesmo. E se você me perguntar, quando e como você venceu a gagueira, eu lhe respondo, não sei. Só sei que dos 13 para os 14 anos, quando eu caí em si, quando eu percebi, eu já não gaguejava, ou pelo menos já não 100%. Eu já não gaguejava. Aí aquilo eu fiquei pensando, Jesus, por que o Senhor fez isso comigo? Alguns anos depois, Deus me chama para o ministério. Imagine você como pastor. Eu sou pastor desde os 18 anos, vou fazer 43, já faz alguns anos. Imagine você que como pastor tem que encarar pessoas, ter que lidar com pessoas, ter que falar com gente dos mais variados tipos. Deus então estava me treinando para aquilo que Ele sabia. Eu não sabia, mas Deus sabia que anos depois eu seria pastor, pregador do Evangelho. Existem coisas que Deus está vendo em você e Ele prepara você hoje. Ele prepara você para um futuro, mas se você não colocá-lo em primeiro lugar, as demais coisas não virão. Qual é a dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar? Preste atenção. O maduro na fé, ele coloca. Mas qual é a dificuldade de muitos colocar Deus em primeiro lugar? Ouça isso aqui. Para que Deus ocupe o primeiro lugar, ouça isso aqui. Você tem que negar, renunciar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue colocar Deus em primeiro lugar
fazendo aquilo que quer. 90% das vezes, aquilo que nós queremos fazer, não é o que Deus espera que você faça. A maioria das vezes, aquilo que eu quero, aquilo que você quer, não é o que Deus espera que você faça. Por isso que muitos têm dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar. Porque primeiro você quer fazer a sua vontade. Primeiro você quer vingança. Primeiro você quer pagar com a mesma moeda. Primeiro você quer fazer tudo o que você acha que tem que fazer. A maioria das pessoas tratam Deus como se Deus fosse a última porta. A última porta, a última solução. Tem gente que quando algo der errado, ele procura a mãe, ele procura o pai, procura o vizinho, procura o patrão, procura o melhor ou a melhor amiga. E quando já procurou todo mundo, ele diz: Deus, agora eu vou para a igreja. É a última porta. Por que Deus não foi a primeira? João 14,6 diz que Jesus é o único caminho. Mas tem gente que faz de Jesus o último caminho. A Bíblia diz em João 10,10 que Jesus é a porta, a única porta. Mas tem gente que faz de Deus a última porta. A Bíblia fala que o jovem rico, ele sendo rico, ele chega até Jesus e disse: bom mestre, o que me falta para herdar a vida eterna? Entrar no céu. Jesus disse: vendo o que você tem, dá para os pobres. Jesus queria vê-lo pobre? Não. Jesus queria vê-lo colocando Deus em primeiro lugar. Ele olha para a riqueza dele, olha para Jesus, ele vira as costas para Jesus e ele foi embora. E se ele tivesse dado a riqueza dele para os pobres, Jesus disse para Pedro: não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, isto e aquilo, que não receba 100 vezes mais nesta vida, e quando morrer, a garantia da vida eterna. O problema é que as pessoas não querem colocar Deus em primeiro lugar, não querem renunciar à sua carne, renunciar à sua vontade. Se der tempo, eu vou à igreja. Se eu tiver com vontade, eu apareço. Se eu tiver animado, eu chego lá. Se Deus ocupar o primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus ocupar o lugar devido, você vai batalhar as batalhas e o diabo já perdeu. Quando Deus ocupar o lugar devido na sua vida, a luta não é mais tua, mas a luta é de Deus. Quando Josafá recebe a notícia de uma guerra, ele entra em desespero, mas em seguida ele busca Deus. E ele olha para Deus e diz: Senhor, eu não posso vencer essa luta, mas os meus olhos estão em Ti. Quando ele faz isso, Deus manda o profeta a ele e diz: diga para ele que ele não vai ter que levantar uma espada, ele não vai ter que guerrear, porque eu vou dar a vitória. O que eu estou mostrando para você, igreja, por que é difícil para você colocar Deus em primeiro lugar? Porque você tem vontades, porque você tem querer, e muitas vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. Muitas vezes o que você quer não é o que Deus deseja. Aí entre fazer o que você quer e o que Deus manda, o que você tem feito? Na Bíblia nós temos um monte de exemplos. Vamos falar um dos grandes exemplos, o exemplo de Abraão. Deus chega para Abraão e disse: dá-me o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Vamos ser sinceros, Abraão, como todo pai, queria matar o filho? Não. Mas ele aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar. Deus fez de Abraão pai de muitos filhos. Vamos pegar o caso de Jefité, Juízes capítulo 11. Jefité foi um homem que buscou a Deus, e um dia ele fez um voto a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me der vitória nessa batalha, quando eu voltar para minha casa, a primeira coisa que eu ver, eu vou oferecer a Deus. Ele colocou Deus em primeiro. Ele não sabia o que ele encontraria. Deus deu vitória. Quando ele volta para casa, ele encontra a única filha que ele tinha, esperando, correndo para dar um abraço no pai, morrendo de saudade. Ele ofereceu a filha dele a Deus. O que eu estou lhe mostrando, por que tem gente com tanta dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 5 diz que Jesus ia passando pelo mar, pela praia do mar, chamada praia, chamado mar, mas é um rio, o mar da Galileia. E quando Jesus ia passando, diz a Bíblia que ele pediu para entrar num barco, e justamente aquele barco era de Simão, o pescador. De repente Jesus prega a multidão. Jesus acaba de pregar, ele olha para Simão Pedro e diz: Simão, volta para o alto mar e lança a tua rede para pescar. O Simão respondeu assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda e até agora não pesquei nada, o mar não está para peixe, mas já que o Senhor está me pedindo, eu vou fazer. Eu lhe pergunto, o Simão queria sujar a rede? Não.
ele já estava lavando as redes, ele já estava jogando a toalha. Aquela noite não foi para a praia, mas entenda que colocar Deus em primeiro lugar é negar o que você quer para fazer o que Deus manda. Colocar Deus em primeiro lugar é negar a sua carne para fazer a vontade de Deus, é negar a si mesmo para cumprir o que Deus fala. Por que é tão difícil colocar Deus em primeiro lugar? E se colocar, pastor? A Bíblia diz que Deus vai te tirar do inferno. Você já ouviu pessoas que em algum momento da vida passou por tanto problema, que alguém disse assim, mais ou menos assim, pastor, a minha vida está um inferno. Não precisa apontar dedo, mas você já ouviu, já falou ou já ouviu alguém falando que a vida estava um inferno? Quem? Alguém já ouviu? Já ouviram isso? Várias pessoas. Olha o que diz a Bíblia em Salmos capítulo 16, versos 8, 9 e 10. Salmos capítulo 16, versículos 8, 9 e 10. O que eu estou lhe mostrando, quando você colocar Deus em primeiro lugar, Deus tira você até do inferno. Você que, quem sabe, já disse ou ouviu alguém falando, pastor, a minha vida está um inferno. Mas se Deus ocupar o primeiro lugar, Deus arranca você até do inferno. Você não fica no embaraço, você não fica na dificuldade. Coloque Deus em primeiro lugar. Pastor, se der eu vou à igreja. Não é se der não, Deus, eu vou buscar o Senhor, depois eu vou resolver as outras coisas. A outra dirá, pastor, se der, esse mês eu devolvo o dízimo. Não é se der não, primeiro eu vou dar a Deus o que é de Deus, Deus vai abençoar o que fica na minha mão. Pastor, olha, se eu perceber que o fulano mudou, eu perdoo, mas se ele não mudou, não perdoo. Ô meu irmão, a Bíblia manda perdoar. Cabe ao Espírito Santo convencer. Mas olha o que diz aqui, Atos capítulo 16, versos 8. Disse o salmista, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Será que você consegue fazer isso? Será que você consegue colocar todos os dias, continuamente, Deus em primeiro lugar na sua vida? Salmos 16, versos 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Será que Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Será que você não é aquele que tem dado o pior do dia, o pior da hora, o pior do seu tempo para Deus? Deus tem ocupado o primeiro lugar. A igreja está cheia de Martas. E quando eu digo Martas, eu não estou falando de alguém que foi registrada com o nome de Marta. Eu estou me referindo à história bíblica de uma pessoa que estava tão atarefada que não tinha tempo para se assentar aos pés de Jesus. Tem gente que você está vivendo uma vida tão atarefada que você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo de vir à igreja. Pastor, eu tenho que vir à igreja todo dia? Não, se não pode vir todo dia, vem uma vez por semana. Mas você deveria todo dia dar tempo para Deus, todo dia parar para ler Bíblia, todo dia parar para fazer uma oração. Dependendo aonde você mora, o recurso financeiro, vamos ser sinceros, nem todo mundo pode vir todo dia na igreja, mas você pode todo dia fazer da sua casa ou do seu quarto a sua igreja. Aonde você vai orar, aonde você vai ler a Bíblia, aonde você vai dizer, Deus fala comigo, Espírito Santo me enche da tua presença. Então ele está falando para nós, eu tenho posto o Senhor todos os dias da minha vida. Se Deus não ocupa o primeiro lugar, Ele não vai suprir as demais coisas, Ele não vai atender as demais coisas na sua vida. Então Ele precisa e deseja ocupar o primeiro lugar na sua vida. Aí o salmista fala mais, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Preste atenção agora, por isso, por essa razão, só por esse motivo. O que é que ele fala por isso? Por isso que Ele está, primeira bênção, a minha mão direita. Quando nós lemos na Bíblia a mão direita de Deus significa a força, o poder, a capacidade, a habilidade de Deus. Se Deus ocupar o primeiro lugar, Ele vai te dar força, capacidade de resolver o problema. Segunda verdade, por isso, se Deus ocupar o primeiro lugar, o que é mais que Ele fala aí? Nunca vacilarei. O mundo tem um ditado popular que errar uma vez é humano, 2 vezes é tolice, 3 vezes é burrice. Tem gente que vive confiando em pessoas e quebrando a cara.
Tem gente que vive depositando a sua fé, a sua expectativa em pessoas que vão lhe frustrar. Você não vai vacilar se Deus ocupar o primeiro lugar da sua vida, porque as suas escolhas, as suas decisões, Deus vai estar na frente. Terceira coisa que ele fala, versos 9: portanto está alegre o meu coração. O seu coração não vai ficar alegre de vez em quando, ele vai estar sempre alegre. E o que mais? E se regozija a minha glória. E o que mais? Também a minha carne repousará segura. Você não vai perder noite de sono, não vai perder apetite ou coisa do tipo. Versículo 10, ou melhor, versículo 10. Diz, se Deus ocupar o primeiro lugar, versos 10: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então aquelas pessoas que dizem, pastor, minha vida está o inferno, elas precisam colocar Deus em primeiro lugar. Porque se Deus ocupar o primeiro lugar, o Davi disse, Deus não vai me deixar no inferno. Quando eu viver aqueles dias tão difíceis, que alguém exemplificou e disse, a minha vida está o inferno, Deus vai me tirar de lá, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Deixa Deus ocupar o lugar devido. Deixa Deus ocupar o primeiro lugar na sua casa. Você vai ver Deus mudando a sua vida, mudando a tua sorte, mudando a tua história. Deus vai te honrar, Ele vai suprir a tua necessidade. Ele será contigo para te guardar e te livrar de todo mal.